E aí pessoal, beleza? Bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de literatura agora com conteúdo novo, conteúdo do segundo trimestre. Então vamos iniciar. Hoje eu estou com um visual um pouquinho diferente por causa do frio. Até coloquei um capuz aqui, porque a minha casa é muito fria, pega a sombra aqui o dia inteiro. Bom, para a gente poder ficar mais aquecido, né? Vamos falar sobre literatura. No início do ano, né, quando a gente começou o nosso estudo sobre literatura, eu fiz um apanhado geral sobre como que seria o nosso estudo ao longo do ensino médio. E nesse apanhado que eu fiz, vocês se lembram que teve um quadro que eu passei para vocês, em que eu dividi o nosso estudo em escolas literárias ou períodos literários, como também são chamados, né, são conhecidos. Por quê? Porque ao longo desse ano, do ano que vem, a gente vai estar estudando separadamente cada um desses períodos literários, né? E a gente pode compreender como sendo período literário ou escola literária. Alguns autores até chamam também de escola de época ou estilo de época, né? Como sendo um período histórico em que a sociedade, né, ou de um país ou a sociedade de um continente vivenciava um tipo de experiência histórica, se fosse política, econômica, religiosa e artística, e esse pensamento, esse estilo de vida desse período acabava se refletindo nas expressões artísticas e literárias, né? Por isso que o nosso estudo de literatura ele vai se dividir dentro desses períodos literários, né? Então vai ter hora que eu vou chamar de período, vai ter hora que eu vou chamar de escola, tá bom? Mas os dois são sinônimos. E o primeiro período da nossa literatura, não da literatura brasileira, porque literatura brasileira só vai se iniciar a partir do descobrimento, né, do Brasil, da chegada dos portugueses e da formação da colônia portuguesa no Brasil. Aí vai se ter uma literatura de caráter brasileiro, né, influenciado pela cultura local. Antes de 1500, a gente não vai ter uma literatura consolidada. Então nós vamos estudar a literatura que era feita, né, que era produzida em Portugal. Por quê? Porque já que literatura se utiliza como matéria-prima a nossa língua sendo a língua portuguesa, então a gente vai ter o início da nossa literatura de língua portuguesa em Portugal, evidentemente. Então por isso que o nosso estudo ele vai se iniciar com a literatura portuguesa. E ao longo de todas essas escolas literárias que a gente for ver até o ano que vem, a gente vai estar flertando. Ao mesmo tempo que a gente vê literatura brasileira, a gente também vai ver literatura portuguesa, literatura europeia como um todo, porque a gente passou a importar esses estilos de época, né, dos europeus. Então, a primeira escola literária que a gente vai ver vai ser o trovadorismo. A palavra trovadorismo vem da palavra trova. E trova é o mesmo que cantiga, é o mesmo que música. Porque quando a literatura portuguesa surgiu, ela não surgiu de forma, vamos dizer, escrita para ser lida. Ela era consumida de uma outra maneira. Era consumida pela audição, através da música. Por quê? Porque, como é uma literatura muito antiga, é uma produção muito antiga, naquele tempo, ainda na Idade Média, né, a maior parte, a grande maioria da população não era alfabetizada. Então, eles não consumiam
livros, né? Eles não consumiam literatura, porque eles não sabiam ler, né? Então, a forma mais fácil da produção literária chegar até o povo era através da tradição oral, né? Dessas cantigas. Então, as composições eram composições, vamos chamar de composições poéticas, né? Os poemas, eles eram feitos, cantados para uma plateia, e essa plateia ia reproduzindo essas cantigas para frente, né? Mas só que como a gente não tem como estudar literatura sem a gente contextualizar o momento, o período em que ela foi feita, né? Então vai ser importante a gente agora fazer um bate-bola com a disciplina de História. Na verdade, ao longo de todo o nosso estudo de literatura, a gente vai estar sempre flertando com História, né? Como eu já disse, a expressão artística, ela reflete o pensamento e o comportamento e o sentir das pessoas de uma determinada época. Então, para eu entender aquela produção literária, eu tenho que entender como que eram, né, as pessoas daquele período. Provavelmente, vocês já devem ter estudado sobre isso com a professora Danúbia nas aulas de História, mas só que eu vou precisar fazer um gancho, né, mesmo se vocês já viram, eu vou precisar agora fazer um gancho com esse conteúdo para poder introduzir, né, o assunto o assunto literário do trovadorismo. Então eu vou falar sobre Idade Média, né? Vamos fingir que vocês ainda não viram esse assunto, tá bom? Porque aí eu vou falar sobre alguns detalhes para depois a gente jogar a produção literária em cima desses detalhes históricos, beleza? Então vamos lá. Idade Média, ela é a nomenclatura dada, né, pelos historiadores ao período que vai do fim do Império Romano, né, da queda do Império ali no século V depois de Cristo, ano 470 e poucos, e vai ter uma duração de praticamente 1000 anos, são 10 séculos, né? Vai até o século XV, né? O ano 1400 e pouco, 1430 e poucos. Esse período, né, que é chamada de Idade Média, ela é bipartida. Ele é bipartido, né? Um período bipartido de mais ou menos 5 séculos para cada lado. Sendo que os 5 primeiros séculos são classificados como Alta Idade Média e os 5 últimos séculos como Baixa Idade Média, né? Essa nomenclatura se dá pelo motivo do próprio declínio, né, dessa organização social chamada de Idade Média, que a partir do século XI, século X, século XI, começou a se declinar para outras bandas, né, para outras formas de se comportar, para outras formas de se organizar a sociedade. Por isso que é Baixa Idade Média. O trovadorismo ele vai se iniciar nesse período da Baixa Idade Média, né? Mais especificamente no século XII, beleza? Mas o que tem a ver Idade Média com trovadorismo? Tudo. Porque, como eu já falei, né, a produção literária era feita de maneira oral, então a gente não se tinha uma produção escrita, né, porque não se havia leitores, as pessoas não eram alfabetizadas, né? E esse período da Idade Média, ele vai se organizar de que maneira, né? Dentro do feudalismo. Agora eu vou falar sobre isso, gente, porque isso é fundamental para a gente compreender certas composições trovadorescas, tá? Porque existem certos códigos do feudalismo que foram serviram de base para a produção das cantigas, beleza? Mas antes de falar do feudalismo, vamos lembrar daquela pirâmide, né, que vocês já viram aí com a professora Danúbia. Imaginem que a organização social da Idade Média fosse uma pirâmide, beleza? O topo da pirâmide era quem controlava todo o restante, que era chamada de clero, a Igreja Católica, né? Então ela quem detinha a maior parte da riqueza econômica e que detinha a maior parte do controle político de praticamente todos os territórios europeus da época. O meio da pirâmide é chamada de nobreza, né? Era ali onde estava o rei,
onde estavam os grandes latifundiários, né, vamos dizer assim, né, os grandes donos de terra, os comerciantes, né, as pessoas poderosas, né, eram os nobres, algumas classes de cavaleiros também, né, alguns guerreiros dos exércitos, os generais e tal. E a base da pirâmide, que por sinal era maior, era onde estava a plebe, né, o povo, não é isso? Então, a forma dessa pirâmide se manter intacta, né, exigia que o controle social fosse muito bem amarrado por quem estava no topo, né, que era o clero e abaixo dele a nobreza. O que eles conseguiram criar para poder manter essa organização social sob um controle rígido? Criaram um sistema de feudalismo. Feudalismo nada mais é do que um exemplo prático, né? Um grande fazendeiro em que ele deixa morar ali nas suas terras os meieiros, né? Trazendo, por exemplo, o nosso aqui do interior. E esses meieiros podem morar ali, vão cultivar a terra, né? E ao mesmo tempo eles terão a proteção desse dono dessa terra, não é isso? Ou seja, ele vai produzir riqueza para o dono da terra. E esses personagens terão as suas funções e os seus respectivos nomes, né? O senhor feudal era o dono da terra, mas também era chamado de suzerano, né? Os seus empregados não eram empregados porque eles não tinham vínculo empregatício, eles não recebiam salário, né, de verdade, eles apenas recebiam a chance de estar morando ali nas terras. Eles eram chamados de servos, né? Automaticamente, o suzerano mais o seu servo, ou melhor, o servo, ele tinha uma relação de submissão, né, ao seu servo, ou melhor, ao seu senhor feudal. Ele era completamente submisso. Então ele estava ali justamente exposto a todas as ordens, né, a todas as vontades do suzerano, beleza? Do senhor feudal. E automaticamente o senhor feudal ele estava submetido também, né, à classe da nobreza, ali, com os reis e tudo mais, que por sua vez estavam submetidos também à classe, no caso as ordens do clero, beleza? De uma certa forma, né, nesse período, as pessoas elas praticamente viviam em áreas rurais, né? Não se tinham grandes cidades, se tinham os burgos, né? Que eram pequenas vilas, né? Pequenas povoações ali no entorno ali da corte, né? Ali do castelo e tal, mas não se tinha assim organização urbana de verdade, né? Então, se a gente não tinha essas grandes cidades, praticamente não se tinha o hábito de se consumir cultura, né? Cultura, como eu digo, cultura como se fosse hoje, por exemplo, né? Ir ao teatro, ir a um show, né? Ir a um museu, ir a uma exposição de arte. Praticamente isso não existia ali, porque não se tinha uma demanda para isso, né? Mas só que, mesmo dentro desses pequenos povoados, se tinham ali as tabernas, né, onde as pessoas iam para poder beber, para poder passar a noite, né? Tinham ali as pequenas apresentações, vamos dizer assim, circenses, né, ali no meio da rua, os malabares. Dentro da própria corte se tinha ali o clown, né, que é o chamado aquele joker, né, aquele moço é o bobo da corte, né? Aquele moço que faz aquelas apresentações, né? Aquelas besteiras ali para o pessoal rir. E a própria Igreja Católica também tinha as suas apresentações artísticas, mas todas elas eram muito baseadas em representações teatrais religiosas, né? Já que as pessoas não tinham acesso à leitura, elas tinham que aprender os ensinamentos bíblicos através da representação de cenas bíblicas, né? Então a Igreja Católica promovia essas
pequenas peças teatrais sobre momentos bíblicos, né? Mas não era ainda assim considerado uma expressão artística forte, né? Era algo mais prático mesmo, né? Tinha um sentido mais pedagógico para poder ensinar as pessoas. É nesse cenário medieval, é nesse cenário de submissão, né? Nesse cenário em que a plebe, né, que era grande parte, vivia pelas ruas, né? Vivia com trabalhos, trabalhando, né, em trabalho forçado e tudo mais, é que na busca de determinados divertimentos é que surge então o trovadorismo, que são essas cantigas poéticas, né, que divertiam as pessoas. As cantigas trovadorescas surgem primeiro dentro da corte, para poder divertir os nobres, né, e depois vai se espalhando pelas camadas mais baixas da sociedade, né, ali pela plebe, ali pelo povo mesmo. E essas cantigas começam a se desdobrar em outras possibilidades de composição, né, de acordo com o tema que era utilizado e tudo mais. Por hoje é só, porque eu precisei fazer essa contextualização para a gente pintar esse cenário medieval, e na próxima aula a gente vai focar justamente na produção literária trovadoresca, né? Hoje não terá videoconferência, hoje não terá a live, tá? Porque é o início da matéria. E também não vai ter atividade. Eu não vou passar, eu só vou passar a atividade quando eu falar sobre o trovadorismo, porque a gente vai ter que fazer análise de textos, beleza? Então por hoje é só isso. E na próxima aula eu já falo sobre as cantigas trovadorescas e já vamos falar sobre as características dessas composições, né? Como que elas eram feitas, quais os temas que elas abordavam, né? Como que era o eu lírico delas, né? Qual que era o cenário que essas cantigas tentavam pintar através das descrições, né? E tudo mais. Beleza? Para vocês acompanharem aí, basta vocês darem uma lidinha rápida na página 136, 137 e o início, a parte azul aí da página 138. Tá show? Grande abraço para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.